Paz do Senhor Jesus, irmãos, grande alegria poder tê-los aqui na igreja, uma bênção poder ver a igreja cheia, em nome do Senhor Jesus, a gente fica muito feliz. Você crê que na próxima reunião, aquele parente por quem você está orando, seu filho, seu marido, possa estar com você? Você crê nisso? Em nome do Senhor Jesus? Então nós vamos buscar isso de todo o nosso coração, nós vamos buscar isso na palavra e vamos buscar isso também em oração. E eu creio em nome do Senhor Jesus que o Senhor vai nos abençoar, vai falar conosco, vai mudar a nossa história. Amém, amados? E nesse propósito que o Espírito Santo colocou no coração do nosso pastor, nós temos lá o tema principal, minha família nas mãos do Senhor. Mas dentro desse tema, nós temos outros subtemas. E um deles é o perdão. É sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje. Amém, amados? E para isso, nós vamos começar lendo o texto que está lá em Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler 2 versículos, o 31 e o 32. Efésios, capítulo 4, versículos 31 e 32. Diz assim, acharam? Todos acharam? Aleluia. Diz assim, toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirado de entre vós. Antes, sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de pregar a tua santa palavra. Fala conosco, Senhor, pois nós viemos aqui para te ouvir, Senhor. Que nada tire a nossa atenção, Pai. Que nada tire, Senhor, do nosso coração a certeza, Pai, de que o Senhor está aqui, Senhor, no nosso meio. Pois a tua palavra nos garante, Pai, que onde houver 2 ou mais, ali o Senhor estaria. E nós cremos nessa palavra e nós te louvamos. Então eu te peço, Pai, fala conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, amados. Definitivamente, liberar perdão não é algo muito fácil, porque o perdão requer que o indivíduo consiga lidar com situações muito difíceis. Situações como dor, raiva, tristeza, perda, traição e abandono. E as coisas ficam ainda mais complicadas quando a família está envolvida. Porque, em tese, nós imaginamos que os familiares deveriam cuidar uns dos outros. E muitas vezes, amados, não é isso que acontece. E esse é um problema sério, porque a falta de perdão, ela cria dentro de nós um sentimento muito complicado, um sentimento que se chama raiz de amargura. Amém, amados? E a raiz de amargura é algo muito sério, ela pode causar até enfermidades. Amém, amados? Tem alguns estudos que dizem que a raiz de amargura, a falta de perdão, o ressentimento, pode causar doenças como gastrite, como hipertensão, diabetes, obesidade e a pior de todas, ela pode causar o câncer. Imagina, por causa da falta de perdão, a pessoa pegar uma doença dessa, pegar um câncer. Então, amados, nós precisamos perdoar, porque além do mais, a palavra diz, o Senhor diz na sua palavra, que uma casa dividida, ela não pode subsistir. Olha só o que diz lá em Mateus, capítulo 12, versículo 25. Palavras do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 12, versículo 25. Jesus, porém, reconhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Amém, amados? Quando a tua casa está dividida, quando há falta de perdão, quando há ressentimento, quando há raiz de amargura, a tendência
é a tua casa ser destruída. A tendência é a família ser destruída. Por isso, nós devemos liberar perdão. Nós não devemos reter o perdão. Amém, amados? E o perdão, ele é muito importante por alguns aspectos, por alguns motivos. Eu vou citar aqui 2 motivos. O primeiro, nós já falamos, que é a tal da raiz da amargura, que causa enfermidades, que causa problemas, que causa doenças. Mas só para a gente ter uma ideia de como a raiz de amargura é nociva, é maléfica, abra sua Bíblia comigo lá em Hebreus, capítulo 12, versículos 14 e 15. Diz assim, a recomendação aqui: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem a paz com todos, a gente não vê a Deus. Versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Amém, amados? A raiz de amargura é um problema seríssimo, que não faz mal somente para o indivíduo, mas ela contamina todas as pessoas à sua volta. Ela contamina o seu filho, ela contamina a sua esposa, ela contamina os seus irmãos, ela contamina os seus pais. Por isso, é fundamental que a gente lute com todas as nossas forças contra isso. Amém, amados? O segundo ponto, a segunda razão pela qual nós devemos liberar perdão, está lá em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Palavras do Senhor Jesus novamente. Diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Amém, amados? Aqui é coisa séria. Se você não liberar perdão, Deus não vai te perdoar. Amém? É muito sério isso. É coisa séria demais. Imagine você ficar sem o perdão de Deus porque você deixou a raiz de amargura tomar conta do seu coração, porque você deixou o ranço de uma outra pessoa tomar conta da sua vida e você ficar sem a salvação, porque sem a salvação, sem o perdão, a gente não tem a salvação. Então, amados, a partir de hoje, aprenda a perdoar. Busque em Deus a força, busque no Espírito Santo a direção e aprenda a perdoar. Amém, amados? E o perdão tem mais um detalhe muito importante. Olha só. Ele não pode ser limitado ou seletivo. Amém, amados? Nós não podemos escolher o número de vezes que nós vamos perdoar as pessoas. Nós não podemos escolher a quem nós vamos perdoar. Esse me agrada, eu vou perdoar. Aquele não me agrada, eu não vou me perdoar. Olha só a razão. Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Diz assim, ó. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Resposta de Jesus. Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Amém, amados? Perdão. Perdão, perdão, perdão. Perdoe, perdoe. Perdoe. Exerça esse ministério. Perdoe. Perdoe na sua casa, perdoe no seu trabalho, perdoe os seus filhos. Muitas vezes nós entramos em rota de colisão com os nossos filhos, isso acontece, isso é normal, dentro da família pode acontecer, porque nós somos pessoas diferentes, os filhos pensam diferente, pais pensam diferente, irmãos pensam diferente. Isso pode acontecer, mas o que não pode acontecer de forma alguma, de maneira alguma, é que a gente fique com esse ressentimento dentro dos nossos corações, que a gente perca a bênção do Senhor por causa da falta de perdão, que a gente deixe de ter os nossos filhos dentro da igreja, que a gente deixe de ter o nosso cônjuge dentro da igreja, ou os nossos irmãos dentro da nossa igreja, por causa de uma rixa, por causa de uma falta de perdão. Amém, amados? Aprenda
a perdoar. Olha só, mais um texto sobre o perdão. Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Mais uma exortação aqui. Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Diz assim: suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Amém, amados? Jesus te perdoou. O Senhor te perdoou. Através do sangue de Jesus, através do sacrifício de Jesus. Então, amados, nós não temos o direito de não perdoar. Nós não temos o direito de não liberar perdão. Eu sei que é difícil, é muito difícil, sim. Em algumas situações é mais difícil ainda, mas nós temos que perdoar. Jesus foi propiciação pelos nossos pecados. Ele nos perdoou. Se você está aqui hoje, foi porque Jesus te perdoou, foi porque Deus te perdoou, foi porque Ele levou sobre si todos os seus pecados, as suas enfermidades, as suas dores, Ele levou sobre si. Então, nós não temos o direito, eu repito, não temos o direito de não liberar perdão. Amém, amados? Terceiro ponto sobre o perdão. A eficácia da pregação depende dos nossos corações estarem limpos de todo e qualquer ressentimento. Amém, amados? Nós podemos ouvir o melhor pregador do mundo, ele pode vir aqui, os melhores pregadores do mundo, falando sobre perdão, ensinando sobre perdão. Se o seu coração estiver cheio de mágoa, se o seu coração estiver cheio de ressentimento, a pregação será em vão. A palavra vai entrar pelo ouvido e vai sair por outro. Amém, amados? Por isso, o apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 4, versículo 31, ele dá uma lista de coisas que nós devemos tirar dos nossos corações para que a gente possa liberar o perdão. Diz assim, ó. Olha só, o primeiro, toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirado de entre vós. Amém, amados? São sentimentos maléficos, sentimentos ruins que nós precisamos tirar dos nossos corações. Amém, amados? E a única maneira da gente conseguir fazer isso é buscando ao Senhor. Esses sentimentos, eles são fardos nas nossas vidas. Raiz de amargura é um fardo. Falta de perdão é um fardo. E o Senhor Jesus, Ele falou para nós, lá em Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30, Ele nos faz um convite. Amém, amados? Diz assim, ó. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você chegou aqui hoje carregando o fardo pesado da falta de perdão, do ressentimento, troque com Jesus. Ele está fazendo um convite para você hoje. Pegue esse fardo que você está carregando, pesado, de tristeza, de dor, de ressentimento, de angústia. Entregue nas mãos do Senhor. Ele tem poder para fazer isso. Ele tem poder, Ele tem força para pegar esse fardo das suas mãos e colocar um pesado, um leve para que você possa carregar. Algo que você vai poder carregar sem sofrimento, sem dor. Amém, amados? Glórias a Deus. O Espírito Santo, amados, ele é extremamente poderoso. E a palavra diz que ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Entretanto, para que o Espírito Santo possa trabalhar no seu coração, trabalhar na sua vida, ele precisa de espaço. Amém, amados? E esse espaço nós só vamos conseguir através da palavra. Através da palavra que limpa o seu coração. É essa palavra que nós estamos ministrando aqui hoje que pode limpar o seu coração, pode tirar a raiz de amargura, pode tirar todo o mal da sua vida. Olha só o que diz lá em João,
capítulo 15, versículo 3. João, capítulo 15, versículo 3. Palavras do Senhor Jesus para os discípulos. Diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Amém, amados? Por isso é fundamental que a palavra seja continuamente pregada na nossa casa, para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para os nossos pais, porque é a palavra que tem poder para limpar o nosso coração. É essa palavra que tira todo o peso, é essa palavra que despedaça o jugo, é essa palavra que tira tudo aquilo que não provém do Senhor, da minha e da sua vida. Por isso é fundamental que a palavra seja pregada na sua casa. Por isso é fundamental que a palavra seja anunciada para os seus filhos, ainda quando eles forem pequenos, principalmente quando eles forem pequenos. Porque a palavra diz, ensina o menino no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer ele não vai tropeçar, ele não vai cair, ele vai saber o caminho que ele tem que andar, através da pregação da palavra, através da pregação dos cultos na sua casa, através dos devocionais. Amém, amados? É fundamental. Nós não podemos nos contentar simplesmente em vir para a igreja e ouvir a palavra aqui dentro da igreja. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que pregar a palavra em casa. O Senhor diz na palavra que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo. E isso deve ser feito na sua casa, principalmente na sua casa, para os seus filhos e para os seus irmãos. Pois essa palavra é a palavra que vai limpar os corações. É essa palavra que vai nos mostrar que nós estamos errados. É o Espírito Santo ali, nos convencendo que nós estamos errados dos nossos pecados, nos convencendo dos nossos erros, das nossas dificuldades, das nossas limitações. Pregue a palavra com os seus filhos, pregue a palavra falando, pregue a palavra lendo, pregue a palavra louvando a Deus, ouvindo louvores, cantando louvores. Pregue a santa palavra de Deus e você vai ver a diferença que vai ser na sua casa, a diferença que vai ser na sua vida, a diferença que vai ser na vida dos seus filhos, dos seus irmãos e de toda a sua família. Amém, amados? Quarto ponto. O perdão genuíno gera união, refaz e fortalece os laços de família. Amém, amados? Tirando o perdão de Jesus, os exemplos deixados por Jesus na palavra, tem uma história na Bíblia que me encanta muito e que eu gosto muito, que é a história de José. Você deve conhecer essa história, né? José era o filho amado do seu pai, os irmãos eles tinham inveja de José, e aí eles armaram lá uma emboscada para José, jogaram ele na cova, tentaram matá-lo. E aí eles não conseguiram, os irmãos discutiram entre eles lá e resolveram vender José como escravo para o Egito. Amém, amados? E lá no Egito ele passou por dificuldades também e acabou preso. Amém, amados? O que me encanta na história de José é que ele era um homem como nós, como eu, como você, mas ele encontrou lugar no coração dele para perdoar os irmãos. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 45. Nós vamos ler 2 versículos. Gênesis, capítulo 45, versículos 10 e 11. Diz assim. Aqui é José falando com seus irmãos. E habitarás na terra de Gosém, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu, a tua casa e tudo quanto tens. Interessante, amados, que o perdão de José, ele não ficou somente nas palavras. E muitas vezes a gente diz que perdoou, mas a gente não perdoou coisa nenhuma. A gente diz que relevou, mas a gente não relevou coisa nenhuma. Perceba que José fez questão de trazer os seus irmãos e a sua família para junto de si. Esse é o verdadeiro perdão, amados. Ele poderia não ter perdoado, ele poderia endurecer o seu coração, ele poderia dizer, não, eu não quero saber desses caras. Eles me jogaram na cova, eles me venderam como escravo.
Eu era o filho amado do meu pai. Eu tinha tudo. Eu tinha alimentação, eu tinha o carinho do meu pai, eu tinha o carinho da minha mãe. E eles me venderam, eles me traíram, eles me fizeram um mal. Amém, amados? Mas José, ele não olhou essa situação, ele não olhou para isso. Ele olhou para o perdão. Ele tinha esse sentimento no coração dele e ele perdoou. Ele trouxe os seus irmãos para junto dele. Amém, amados? O nosso perdão, ele é demonstrado não através de palavras, mas através das nossas atitudes. Quando a gente diz que perdoou e não perdoa, a gente está sendo hipócrita. E esse é um sentimento que desagrada profundamente a Deus. Amém, amados? Eu perdoo fulano, mas eu não quero vê-lo nem pintado de ouro. Eu perdoo o cicrano, mas se ele estiver de um lado da rua, eu vou para o outro lado. Tem muita gente que perdoa dessa forma. Isso é qualquer coisa. Você pode chamar isso de qualquer coisa, menos de perdão. Isso não é perdão. Amém, amados? O verdadeiro perdão acontece quando o mal que foi feito a você já não te causa mais dor, não causa mais sofrimento, não traz ressentimento, não traz peso. Amém, amados? Você não quer esganar aquela pessoa, não. Você olha para aquela pessoa e você tem misericórdia. É o que o Novo Testamento, a palavra de Deus fala a todo tempo. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Foi o que o Senhor teve de nós. Foi o que Jesus teve de nós na cruz do Calvário. Amém, amados? No auge da dor, no pior momento da sua vida, sendo escarnecido, chicoteado, crucificado, ele olhou para o Pai e disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é esse perdão? Imagina essa situação. Imagina você passando por uma situação. E olha que, eu vou dizer uma coisa para você. Nós pecamos muito mais contra Deus do que os nossos irmãos pecam contra nós. Os nossos pecados ofendem muito mais ao Senhor do que os pecados dos nossos irmãos em relação a nós. E eu digo mais uma vez, nós não temos o direito de não perdoar. Nós temos que liberar perdão sempre, em todo tempo. Amém, amados? E tem um outro texto também que é muito lindo, que fala sobre o perdão, só que é o perdão do Pai. É a parábola do filho pródigo. E ela nos deixa algumas lições. Amém, amados? Abra sua Bíblia comigo. Em Lucas, capítulo 15. Esse eu vou abrir aqui. Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Ela conta a história de um filho que quis pegar a sua herança, ainda com o pai vivo, como se isso fosse possível, né? E o pai, então, deu a herança para esse filho, e a palavra diz que ele saiu pelo mundo e gastou tudo dissolutamente, irresponsavelmente, e ele, então, quando chegou no fundo do poço, trabalhando com porcos, isso para judeu era algo terrível, pior ainda, ele queria se alimentar da comida dos porcos. Imagina essa situação. Amém, amados? Então, esse filho, ele resolve voltar. E o primeiro ponto que a gente precisa observar é que o perdão, ele precisa ser incondicional. Amém, amados? Nós não podemos ficar esperando que as pessoas venham até nós para pedir perdão. Porque tem situações que a pessoa nem tem o entendimento de que ela pecou contra você. Às vezes ela nem tem o entendimento de que ela fez mal. E você está aí guardando ressentimento. Você está aí com mágoa no seu coração. Então, amados, antes de tudo, antes da pessoa vir pedir perdão, nós temos que ter a noção. A pessoa me fez o mal, eu estou ciente de que ela me fez o mal, eu vou e perdoo. Eu perdoo essa pessoa de todo o meu coração. Porque o perdão, a falta de perdão, ela faz mais mal para a pessoa que foi ofendida do que para aquele que ofendeu. Porque nós falamos no princípio aí, você pode pegar uma doença, você pode pegar uma enfermidade como o câncer.
porque você não liberou perdão, porque o seu coração está cheio de rancor e ressentimento. Então, faz mal, amados, faz mal para você. O ressentimento é sentir de novo. Você imagina que uma pessoa fez mal para você e todo dia você lembra disso. Todo dia aquilo dói o seu coração. Todo dia aquilo dói a sua alma. Todo dia aquilo te causa calafrios. Tira o seu sono, tira a sua paz. Não é melhor dobrar os seus joelhos e pedir força a Deus para que você possa perdoar essa pessoa, para que você possa perdoar o seu filho, para que você possa perdoar o seu marido? Casamentos estão sendo destruídos por causa de falta de perdão. Isso é coisa muito séria. Filhos estão sendo perdidos por falta de perdão. Nós não podemos perder, porque assim, amados, quando você não libera perdão, o único que sai vencedor é Satanás. Ele é o único que sai vencedor. É ele que fica te cutucando. Olha, aquela pessoa te fez mal, aquela pessoa te ofendeu, aquela pessoa te roubou, aquela pessoa te passou para trás, o seu filho te respondeu, o seu filho fez algo errado. É ele que vai ficar te cutucando, porque ele quer que você adoeça, ele quer que você fique psicologicamente abalado, e a falta de perdão traz tudo isso, amém, amados? Segundo ponto, compaixão, misericórdia e perdão caminham lado a lado. Veja só o que diz em Lucas, capítulo 15, versículo 20. E diz assim: e levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Íntima compaixão. Todas as vezes que a gente lê na palavra íntima compaixão, algo grande acontece, um milagre grande acontece, transformação acontece, vidas são salvas pela íntima compaixão. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós. É por isso que você veio aqui, para ouvir íntima compaixão. Que a íntima compaixão esteja no seu coração, que você possa expressar isso na sua vida, que você possa colocar em prática essa compaixão. Amém, amados? Terceiro ponto, o Senhor não muda a nossa condição, ou seja, nós pecamos como filhos, e quando há o arrependimento, quando a gente se arrepende, o Senhor nos recebe de volta como filhos, amém, amados? Veja só o versículo 21, do 21 ao 24, diz assim: e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu, e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés, versículo 23. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém, amados? Quando nós pecamos, nós entristecemos a Deus, mas quando a gente se arrepende, o Senhor nos recebe de volta como filhos e filhas. Amém, amados? Não tenha medo de pedir perdão, não tenha medo de dobrar os seus joelhos, não deixe que Satanás coloque no seu coração o medo não provém de Deus. Peça perdão. Diga, olha, Senhor, eu pequei, eu errei, eu estou aqui. Eu sei que a palavra hoje é sobre liberar perdão, mas tem muitas pessoas, amados, inclusive pessoas no nosso meio, que precisam ter a consciência de que pecaram e precisam pedir perdão. Seja para Deus, seja para o seu irmão, seja para a sua irmã. Não deixe passar o tempo. Não deixe que as coisas fiquem ainda pior, que a situação fique ainda mais grave, para você reconhecer o seu erro, reconhecer a sua falha e pedir perdão. O marido para a esposa para o marido, o irmão para o irmão, os filhos para os pais e os pais para os filhos. Amém, amados? E o quarto ponto, não importa quão longe nós estamos do Senhor, Ele está sempre pronto para nos receber. Amém, amados? Olha só o que diz em Lucas aí mesmo, só que no versículo 32.
Diz assim, o pai falando para o irmão que não perdoou. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Amém, amados? Nunca é longe para se arrepender. Nós cantamos aqui na igreja, é Deus de perto e também de longe. Ele pode te alcançar aqui, Ele pode te alcançar aí na sua casa, Ele pode te alcançar você que está ouvindo pela internet, que está participando pela internet. Volta para os caminhos do Senhor, se arrependa, peça perdão, Ele está pronto para te perdoar. Amém, amados? Eu não sei exatamente em que condições você chegou aqui, talvez você esteja magoado com alguma situação, alguém te feriu dentro da sua casa, na sua família, você ouviu algo que te desagradou, e isso está te fazendo mal, isso está te trazendo dor, isso está azedando o seu coração. Eu quero, nesse momento, orar pela sua vida. Se você está se sentindo amargurado, porque alguém te fez mal, eu quero que você levante a sua mão aí, onde você está. E nós vamos orar em nome do Senhor Jesus, e o Espírito Santo vai te dar força para que você possa perdoar. Amém, amados? Muitas pessoas estão passando por necessidades, passando por problemas, por dificuldades, justamente porque não liberam perdão. Eu quero que você levante sua mão agora em nome do Senhor Jesus, e eu creio que Ele vai fazer a obra na sua vida. Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, eis aqui os teus filhos, Senhor, que são corajosos, que levantaram as suas mãos, Senhor, porque reconheceram, Senhor, que estão, Senhor, passando por dificuldades, Senhor, porque foram ofendidos, porque foram maltratados, Senhor, porque foram passados para trás em muitas situações, Senhor. Essa pessoa já não aguenta mais carregar esse fardo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor disse que o Senhor tem um fardo leve para dar para essa pessoa. O Senhor disse que o Senhor está disposto a pegar esse fardo pesado, da dor, da angústia e do ressentimento dessa pessoa. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro pela vida dessas pessoas que levantaram os seus braços, levantaram as suas mãos. Senhor, em nome do Senhor Jesus, passa com o Espírito Santo sobre a vida dela agora. Toma a vida desse irmão, toma a vida dessa irmã, em nome do Senhor Jesus, que ele consiga liberar perdão, Pai, que ele consiga colocar, Senhor, a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, sabendo, Pai, que Ele liberou perdão, sabendo que Ele perdoou, Pai, sabendo que Ele não está retendo essa vida nas mãos dEle, Pai. E eu creio em nome do Senhor Jesus que o Senhor já está fazendo a obra. Satanás, em nome do Senhor Jesus, eu te repreendo na vida desse irmão, na vida dessa irmã. Eu te repreendo na casa desse irmão e na casa dessa irmã. E te expulso de lá, em nome do Senhor Jesus. Nós quebramos todo o mal. Nós quebramos através da oração todo o jugo. Tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, que fique apenas a Tua palavra, o Teu Espírito Santo sobre essas vidas, Senhor. Que eles possam, Senhor, ter força, Senhor, para perdoar em nome do Senhor Jesus. Para ter, Senhor, a sua relação com seus familiares restabelecidos. Para ter a sua relação com seus amigos restabelecidos. Vai abençoando, vai curando, vai libertando de todo o mal. E assim, Pai, nós te agradecemos, Pai. E te louvamos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O irmão estava pregando e eu pensei, vou falar um negócio muito sério, mas será que não somos nós que estamos atrapalhando das nossas famílias estar na igreja? Eu me incluo nisso também. Eu faço parte do corpo. Será que não é nós? Por falta de perdão. Perdão, amados, é um veneno que você toma achando que a pessoa vai morrer com ele. Então, às vezes, a nossa atitude está atrapalhando o nosso parente mais próximo está dentro da nossa casa. Que a gente possa sair com essa palavra de perdão. É muito sério, é muito sério. E outra coisa que o presbítero falou, ele falou, nós temos que pregar o evangelho. Aí você pensa, eu vou abrir a Bíblia lá na sala, na hora que ele estiver assistindo o Big Brother lá, meu irmão, e vou começar a ler o Salmo 91, repreender ele. Não, não é nada disso. É pregar com a nossa conduta.
um pensador que diz o seguinte: prega o evangelho. Se sobrar tempo, você fala alguma coisa. Entendeu? Nós temos que pregar com atitude. E a última coisa é que eu queria deixar registrado. Eu saí aqui tremendamente com muito aprendizado aqui. Você já ouviu falar, pastores falar, talvez até eu mesmo falar assim: olha, confesse seus perdão a Deus, que Ele vai esquecer tudo o que você fez. Deus não tem amnésia, Ele não vai esquecer. E hoje nós vamos aprender o que é perdão. Ele vai lembrar, mas aquilo não vai mais atrapalhar, não vai mais machucar. É como se você pedisse um dinheiro para uma pessoa e você cansou de cobrar ela, aí tem um dia que você sinceramente perdoa, fala: eu te perdoo, não precisa pagar mais nada. Você vai encontrar essa pessoa daqui 20, 30, 40 anos. Você vai lembrar que ela te deve ainda, mas aquilo não vai te fazer mais mal. Assim é o Senhor conosco. Tem uma parábola de Jesus Cristo lá que diz assim que aquele servo foi para o Senhor lá e falou: olha, ele devia um dinheiro muito grande para o Senhor. Foi lá: olha, eu queria que o Senhor me perdoasse, eu não tenho condições de pagar. E era um dinheiro muito grande. E o Senhor daquele servo falou: está perdoado. Acabou de perdoar ele. Quando ele saiu, ele encontrou o conservo dele, falou: olha, e aquele dinheiro que não era muito, você está me devendo, você tem que me pagar. Aí o Senhor chamou ele e falou: eu não acabei de te perdoar. Nós temos que ter esse perdão de Deus. Ainda que a gente lembre o mal que o nosso parente fez, ainda que a gente possa encontrar essa pessoa por várias vezes, aquilo não pode mais te fazer mal. E já foi orado por isso, né? O amado já orou. Que a gente possa ir para a nossa casa agora, né? E que se tiver uma situação, que a gente possa pegar o telefone, a gente possa ligar para essa pessoa, pode mandar um WhatsApp, ou se ela estiver lá na sua casa, você ali do lado dela e falar: olha, eu te perdoo em nome de Jesus. E aí eu creio, se foi isso que está atrapalhando, e a minha família toda está na casa do Senhor, se foi isso que está atrapalhando, e sua família não está inteira aqui, não vai ser por culpa nossa, em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Fique em pé em nome de Jesus, receba a bênção do Senhor agora, em nome de Jesus. Oi? A família, traz a cestinha das famílias aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos estar orando aqui. Glória a Deus. Se você ainda não colocou o nome da sua família por completo aqui, coloque, certamente o Senhor vai ouvir a sua oração, e a nossa parte nós vamos fazer, que é perdoar em nome de Jesus. Levante sua mão aqui, quando você levanta, você está concordando com a oração. Pai, aqui tem pedidos de oração, Senhor, primeiramente dessa sexta, que são de suas situações de enfermidade, de porta de emprego, de restauração, de família, tantas outras coisas. E quando essas pessoas escreveram, o problema era dela, mas agora o problema é nosso, e contra a tua igreja, o inferno não prevalece. Pai, também temos aqui a sexta agora, onde nós colocamos a nossa família no teu altar, Senhor. Nós vamos fazer a nossa parte, como foi ensinado essa noite. Nós vamos perdoar, nós vamos pregar o Evangelho com a nossa conduta ali, e eles vão querer, ali, Pai, aquelas pessoas que ainda não estão conosco, vão dizer: eu quero servir esse Deus. Eu quero servir esse Deus porque eu vejo primeiramente em você aqui dentro de casa. E eu quero esse Deus para mim também. Você me perdoou, você mudou, por isso eu quero estar junto com vocês e junto com esse Deus perdoador. Por isso, em nome de Jesus, Pai, que em curto prazo, toda a nossa casa possa estar servindo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para sempre. Amém. Dá um abraço ao seu irmão até ele falar ai e glória a Deus.